Eu tenho um cabelo verde aqui de filtro, gente, porque tá meio enjoada já. Vamos lá. Se libido é sobre cognição, cognição pode ser sobre libido? A resposta é sim, e hoje eu vou explicar como a sua personalidade pode influenciar na questão da atração e atitude erótica. Eu não sei se vocês sabem, existem várias teorias da personalidade. Então a teoria que eu vou apresentar hoje é a teoria de Gulenko, que tem raiz nas 16 personalidades do Socionics. Pequeno lembrete, caso você vá estudar Socionics, nos introvertidos, o J e o P são ao contrário do 16 personalidades, porque eles respeitam a teoria de Jung, certo? Dito isso, vamos continuar. Coisa, gente, é só uma teoria, você não vai basear o seu relacionamento nisso, certo? Vitor Gulenko definiu 4 grupos majoritários de atração baseados na primeira função perceptiva. Se você tem NE, intuição extrovertida, como função de percepção mais alta, que são os ENTPs, ENFPs, e na nossa teoria aqui, INTPs e INFPs, você tem um estilo romântico infantil. Se você tem sensação introvertida como primeira função perceptiva, que são os ESFJs, ESTJs, e na nossa teoria aqui, ISFJs e ISTJs, você tem o estilo romântico cuidador. E se você tem intuição introvertida como primeira função perceptiva, que são os ENFJs, ENTJs, e na nossa teoria aqui, INFJs e INTJs, você tem o estilo vítima. E para finalizar, se você tem sensação extrovertida como a tua principal função de percepção, então você é um estilo agressor, que é o caso dos ESTPs, ESFPs, ISFPs e ISTPs. Vou começar pelo grupo dos infantis, que são os que têm intuição extrovertida no ego. Eles estão sempre achando que o relacionamento é algo que precisa ser movimentado e que ele se mantém interessante enquanto ele pode proporcionar uma certa diversão, imaginação e ligação das pessoas com esse lado divertido da vida. Então é aquele tipo de pessoa que vai estar sempre fazendo uma piadinha, que vai estar sempre brincando para chamar a atenção, que faz piada e que principalmente acompanha um senso de fragilidade em relação à sensação introvertida, em relação ao próprio corpo. Então são pessoas que normalmente gostam de carinho, gostam de serem cuidadas e assim, gostam que a pessoa tome responsabilidade nas partes do dia a dia que ela fica viajando um pouco, como coisas práticas. Então elas aceitam cuidados. O parceiro natural do tipo infantil vai ser o tipo cuidador, porque ele aceita e até requer cuidados. O que afasta o tipo infantil? O que ele não gosta? Ele não gosta principalmente de pessoas que têm um estilo agressor, que pode soar forte demais para ele. Então os tipos com NE no ego tendem a rejeitar as pessoas com SE no ego. Essa é a teoria, tá, gente? Se não é o seu caso, tudo bem. Então ele tende a rejeitar o tipo com SE no ego. Então, por exemplo, você viu o filme da Amélie Poulain, que aparece uma cena que tem ela na cama e o cara lá mandando ver, e do outro lado tem ela com um saquinho de feijão na mão. Então, os tipos que não são sensação extrovertida, que são sensação introvertida, eles preferem esses carinhos sutis, eles preferem uma coisa mais romântica, mais delicada. É aquele pessoal do slow love, né? Então ele precisa ser tocado com carinho, com cuidado. Você não pode chegar já embrasando, né? Então aí até uma dica para te ajudar a diferenciar alguns tipos, porque no caso de quem tem SE na sombra, como INFJ, ele vai gostar de um certo impacto, de uma certa presença de um parceiro poderoso. O INFP, o ENFP, o ENTP e o INTP, eles vão ter essa tendência a gostar de alguém que cuide deles, cuide dos detalhes. Então, onde você já viu essa relação? Você já viu no Peralta, no Brooklyn Nine-Nine, que ele é completamente palhaço, fica ali tentando manter a atenção das pessoas lá com as piadinhas, e se eu não me engano a parceira dele deve ser ISTJ, que é o tipo complementar lá dele. Você viu em Um Homem de Ferro com Tony Stark lá e a secretária dele, eu não sei exatamente o que ela é, porque eu não sou muito Marvete. Enfim, então ela fica cuidando dele, ele fica lá brincando, totalmente infantil, e ela fica lá acolhendo. Então é exatamente esse o estilo de relacionamento infantil.
Muita gente na internet às vezes fica shippando intuitivo com intuitivo, porque muitas vezes elas não sabem o próprio tipo. Mas segundo essa teoria, os ENTPs, INTPs, ENFPs e ENFPs não teriam muita afinidade com INTJs, INFJs, ENFJs e ENTJs, porque o tipo vítima é visto pelo infantil como difícil de ler as situações e extremamente paranoico. Então ele não consegue se conectar porque os dois têm uma inclinação mais passiva. E os tipos com SE no ego, como eu falei, são muito agressivos para os tipos com NE no ego. Então seria mais interessante o cuidador. O cuidador é um estilo que tem si no ego. Então o que isso significa? Que ele vai se atrair fortemente por parceiros que têm uma intuição extrovertida alta. O cuidador, como ele tem uma vida muito linear e organizada, já que ele é um tipo de sensação introvertida, às vezes a vida fica meio entediante. Então, o tipo intuitivo extrovertido, com aquelas piadinhas, com aquela brincadeira, deixam ele utilizar a experiência de poder cuidar, educar e agir ali de uma forma um pouco maternal e paternal, ao mesmo tempo que tira essa pessoa do tédio, tornando a vida dela divertida. Então, o que o tipo cuidador não gosta? Ele não gosta do tipo agressor, que é o que tem sé no ego, porque eles meio que vão disputar uma atitude mais ativa no relacionamento, onde o tipo agressor não vai gostar do tipo cuidador o tempo todo ali opinando e querendo dizer pra ele como se faz as coisas. Já o tipo vítima não vai sentir atração no grupo dos cuidadores porque vai considerar que ele é pouco desafiante e condescendente demais. O terceiro estilo que a gente vai comentar é o estilo agressor, representado pelas pessoas que têm sensação extrovertida no ego e tem intuição introvertida na sombra. Então eles se atraem por pessoas que têm intuição introvertida alta. O tipo agressor é um tipo que o interesse dele não depende do interesse do outro. Ele quer saber do que ele quer e acabou. Então, o movimento dele é ir implacavelmente até quem ele deseja e verificar se existe interesse. Se existir, ele corresponde e se não existir, ele sai. Esse tipo deseja alguém que seja devotado a ele, que tenha uma certa devoção. E ele gosta de controlar o relacionamento extremamente. Então, para ele, a vítima é muito interessante porque ele é uma espécie de caçador, de predador. Então, quando ele vê aquela pessoa que tem um estilo meio de presa, que ele vai mover e ela vai fazer tudo que ele quer, ele se sente um mobilizador daquilo ali. E essa é a onda dele, mobilizar a relação a partir da ação ativa dele nessa pessoa que tem um temperamento mais passivo. Eu sei que você deve estar estranhando porque você vê o ENTJ, que está classificado aqui como vítima, como um tipo mais ativo e caçador. Mas você tem que lembrar que a NI, ela freia muito, né, o sujeito. Então, a gente vai falar daqui a pouco dos subtipos, tá? Então esse tipo, ele precisa ter um certo senso de superioridade em relação ao parceiro, ele gosta dessa dominância, ele não tem problema em revelar o seu interesse sobre esse parceiro e ele gosta de caçar, ele não quer que seja fácil, ele quer conquistar aquela pessoa. Então como que o agressor vê os outros estilos? A vítima é o parceiro ideal, onde ele vai poder aplicar os seus jogos de poder e moldar o parceiro ao seu gosto. O infantil é visto como um pouco pateta e não muito moldável, porque o infantil é um pouco tirano, né? Ele quer que alguém cuide dele e resolva os problemas dele e faça o que ele quer. Então o infantil acaba sendo um pouco problemático para o agressor, porque ele é difícil de controlar. E o cuidador tem um papel mais ativo, mais condescendente, onde ele vai querer assumir a dominância da relação, e isso para o agressor não é muito interessante. E onde que a gente já viu essa dupla? A gente já viu em Game of Thrones, com a Daenerys Targaryen e o Khal Drogo. É uma dualidade muito comum entre feiticeiros e guerreiros, entre rainhas e guerreiros. É aquela mulher que vai ficar lá na maior pose, fazendo todo aquele jogo mental e não vai se mover, e o cavaleiro que lute por ela, né? O famoso elas que lutem.
a deusa. Então é um pouco, a vibe da relação do eixo Sen-Yi é um pouco mais adulta, é um pouco essa vibe mais de épica, de deuses e guerreiros. E o eixo Si-Né tem aquela coisa mais fofinha, mais gostosinha, que a gente acha aí muito comum no cinema, muito bacana, muito confortável, aquela coisa muito menininha, cuidador. Você vê isso muito na cultura japonesa, né? Aquelas garotas com aquela roupinha de maid café, eu vou cuidar disso aqui, vou limpar aquilo ali, aquela coisa toda kawaii seria do eixo infantil cuidador, né? E já essa coisa de guerreiros e deusas e mais assim, seria mais desse eixo do agressor e vítima. O tipo vítima vai ser representado pelos tipos com N-I no ego e tendo atração por pessoas com SE no ego, né? Ela tendo SE na sombra, ela vai perder um pouco da sua impulsividade natural e vai desejar isso em outro parceiro. Então, além de estético, esse parceiro precisa ter uma certa presença, uma certa imposição, um certo poder, né? Porque está na sombra dela e ela deseja isso. A vítima, ela é muito capaz de realizar jogos mentais, jogos de sedução, e ela quer um parceiro que não quebre jogando. Então, por mais que ela pareça indefesa, ela tem muita dominância e muita manipulação ali naquele jogo mental. Ela tem muita dúvida em relação a revelar ou não o seu interesse, portanto, é mais interessante para ela que o tipo agressor assuma a dominância da relação. E ela gosta de checar constantemente essa lealdade, checar se ele realmente está interessado nela, checar se o interesse vai permanecer, né? Uma música típica que a gente tem aí, apesar de eu não achar que ela é vítima, mas nessa música ela tem um alter ego de vítima, é a Lana Del Rey quando ela fala Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Quer dizer, você vai me amar quando eu não for mais jovem e bela? Então isso é uma atitude característica da vítima, é extremamente reflexiva e dada a jogos de poder. Então, por mais que você fale, mas o ENTJ ele é um agressor, não, ele tem Ni no ego. Então, nessa teoria, ele vai ser alguém que deseja um parceiro à altura dele, mas ele não vai fazer o papel de bardo, de guerreiro, ele vai fazer o papel de pessoa superior que espera que o outro mova o relacionamento. Então, quando ela vê um parceiro poderoso que consegue imprimir essa força, esse impulso que ela mesma não tem no ego, isso é muito atraente para ela. Ela olha e fala, nossa. Então ela não se importa, às vezes, até em fazer um papel onde ela é submissa, mas ela de verdade nunca se submete ao outro. A vítima, ela tem essa característica de parecer uma presa, né? Ela deseja um parceiro que esteja à altura dela e que seja digno e que, bem ou mal assim, que lute por ela, que tenha essa dignidade enquanto parceiro. O agressor vai soar como alguém que vai dar essa segurança e ele precisa imprimir esse interesse o tempo todo. Ela gosta de se sentir cortejada, devotada. Esse tipo, geralmente, não gosta muito do tipo infantil porque considera ele um pouco pateta. E ela considera o tipo cuidador meio sem graça, meio condescendente. Então, o tipo vítima, ele até espera que o seu parceiro seja mal de vez em quando. Ela gosta que ele seja forte, que ele seja poderoso. Precisa haver essa admiração entre ela e o seu parceiro. Então, o agressor acaba sendo o seu par natural. Ai, cansa. Olha como eu tô suada, gente. O vídeo está ficando um pouco longo, então eu vou passar para a descrição dos tipos e os subtipos, ok? Vou passar bem rápido aqui. Então, os infantis, eles são egoístas como uma criança e esperam que os outros se adaptem a eles. Podem parecer abertamente carentes de amor e cuidado, embora ao mesmo tempo pareçam rebeldes, resistentes a esse cuidado. Então, tem um tipo de atenção correta. Ele não gosta que o parceiro controle diretamente ele, então tem que ser estabelecidos limites flexíveis. E ele odeia sinais de agressão ou indiferença.
Então a sua atitude seria definida por: eu quero a sua amizade se você espera a minha atenção. O segundo grupo é o grupo dos cuidadores, que são os tipos condescendentes. Eles dão muita atenção para as outras pessoas e às vezes podem soar arrogante, como uma figura paterna ou materna, onde os outros precisam da sua atenção e o seu cuidado. Eles interagem de forma não agressiva, de maneira carinhosa, esperando que os outros aceitem seus cuidados sem rebelião. Eles não gostam de mostrar agressividade, porém gostam de ser apreciados. Quando têm seus cuidados rejeitados, eles acabam ficando frustrados. Geralmente, eles têm um tom mais condescendente dos outros, facilmente vistos com a atitude paterna ou materna: eu sei o que é melhor para você. Os agressores são conhecidos como tipos assertivos. Eles consideram os outros de maneira abertamente arrogante e agressiva e esperam a submissão mental completa. Eles podem ter um visual muito parecido com a vítima, usando métodos indiretos para controlar os outros e se tornarem agressivos quando a pessoa se recusa a submeter-se. Odeiam sinais de fraqueza em si, portanto podem ser neuróticos, mandões ou ter dificuldade para admitir quem terminou o relacionamento. Normalmente, eles costumam ser assertivos, insistentes. A atitude deles é: eu estou com o controle, como se fosse um supervisor. Vítimas são os tipos resistentes, podendo projetar uma visão submissa ou arrogante de si mesmos. A submissa nunca questiona o controle do parceiro, porém espera que ele mostre o caminho na relação. Já a versão arrogante parece agressiva e sempre desafia as pessoas para encontrar alguém mais forte do que ele. Odeia sinal de fraqueza nos outros, portanto apresenta uma atitude: eu quero que você me controle se você puder. Gente, o vídeo está ficando muito longo, então semana que vem a gente se vê com os subtipos e atitudes eróticas, tá bom?